Alô, pessoal. Eu não quero me meter mais na política do dia a dia, política brasileira do dia a dia, mas isso evidentemente não me impede de exercer a função normal de um analista filosófico, que é fazer uma análise lógica e semântica de certas frases que circulam atualmente. E eu escolhi esta frase: nós não podemos nos arriscar a ser um PT ao contrário. Esta frase tem aparecido em tudo quanto é lugar como se fosse, vamos dizer, uma revelação divina, um negócio de sabedoria. No entanto, é claro, não se pode saber o que é o contrário de uma coisa sem saber o que é a coisa. Portanto, nós temos que perguntar a quem usa essa frase: o que é o PT? O que você entende por PT? O que você quer dizer com PT? Evidentemente, a pessoa está se referindo a certas qualidades negativas que ela enxerga no PT, como, por exemplo, a de ser totalitário. Tá certo? Então, nós não podemos nos arriscar a ser totalitários como o PT. Mas esta dita neste sentido, esta frase tem algum sentido? Tem algum significado? Tem algum valor? O PT é um partido totalitário? É claro que não. Nenhum partido pode ser totalitário se ele não tem o poder total sobre o Estado. Essa é a definição do totalitarismo. Ou seja, um partido pode ter um ideal totalitário, pode ter uma meta totalitária, mas ele não pode ser totalitário enquanto ele ainda está disputando o poder e praticando a política dentro dos limites da democracia burguesa. Ele não pode ter nada de totalitário, nem mesmo internamente, porque se um partido começa a oprimir os seus próprios membros, ele os perde. Eles vão para a justiça e processam o partido. Então, xingar o PT de totalitário, bom, nós estamos xingando a sua meta, o seu ideal, e o fato de que ele apoia regimes efetivamente totalitários, como o regime de Cuba, né? De Angola, da Venezuela, da Coreia do Norte, etc. Porém, neste caso, que sentido teria a expressão PT ao contrário? Que regimes totalitários invertidos qualquer movimento de direita está apoiando? Onde estão as ditaduras totalitárias de direita, né, que nós nos arriscaríamos a apoiar caso fôssemos um PT ao contrário? Esses regimes simplesmente não existem. Portanto, o apelo à expressão PT ao contrário não significa absolutamente nada. Se nós pensamos assim, não, então nós não podemos nos arriscar a ser o PT ao contrário, porque o PT é um partido corrupto e ladrão, tá certo? Mas alguém, por acaso, nos movimentos de direita, acusados de ser um PT ao contrário, está pregando uma roubalheira? Vamos parar de roubar para a esquerda e vamos roubar para nós? Tem alguém dizendo isso? Não tem ninguém. Então, portanto, também não é neste sentido que haveria o risco de alguém se tornar um PT ao contrário. Vamos examinar, então, o que é realmente o PT. E vamos verificar se as pessoas que usam esta expressão têm alguma ideia do que seja o PT. Ora, desde logo, o PT é o partido que criou a maior organização política que já existiu no continente latino-americano, o Foro de São Paulo, uma organização que tem quase 200 partidos membros. O PT conseguiu articular, organizações criminosas com partidos legais, tá certo? De tal maneira que ninguém pode acusá-lo realmente de ser uma organização ilegal. Ele conseguiu fazer isso. Você acha que este partido é desprezível? Você imagina se o pessoal da direita conseguisse fazer isto? Juntamos 200 organizações de direita que pregam a democracia capitalista, e temos todo este poder nas nossas mãos. Você acha que seria ruim ser o PT ao contrário? Em segundo lugar, o PT dominou todas as universidades brasileiras e passa a sua doutrinação 24 horas por dia. Você acha que seria ruim você ter todas
as universidades brasileiras pregando a democracia capitalista? Seria ruim nós termos o PT ao contrário? Em que sentido? Ele quer dizer o quê? Nós temos que deixar uma parte para o PT? Nós não podemos disputar o espaço deles, coitadinhos, não podemos deixá-los sem o espaço que eles lutaram tanto para conquistar? Então, em terceiro lugar, o PT, através do Foro de São Paulo, conseguiu colocar os seus partidários no poder em 12 países do continente latino-americano. Seria mal se a direita fizesse isto. Ou seja, se você diz que a direita não pode ser o PT ao contrário, isso quer dizer, a direita não pode ter um poder comparável ao que o PT teve. Ela não pode ter vamos dizer, a dominação cultural da extensão que o PT teve. E ela não pode alcançar sucesso em 12 países do continente. Então perceba, sobretudo, parece que essa frase apareceu sobretudo na boca da Janaína Pascoal. Pensa um pouco, Janaína, o que você está falando. Essa sua frase, não é que ela está errada. Ela não tem nível suficiente para estar certa ou errada. Ela não quer dizer absolutamente nada. Ela é apenas um impressionismo verbal sem nenhum significado. Você pode impressionar com essa palavra pessoas bobas. Ora, tem outra coisa que o PT é. O PT é o herdeiro de uma tradição de 150 anos de movimento comunista. Ele absorveu 150 anos de discussões internas do movimento comunista. Discussões internas das quais participaram gênios da altura de Georg Lukács, Max Horkheimer, Karl Korsch e não sei mais quantos, Antônio Gramsci. E através disso foi que ele conseguiu obter a hegemonia cultural. Você acha que isso é pouco? Nós não deveríamos lutar para nós obtermos a hegemonia cultural? Nós temos que deixar tudo na mão deles? Ou nós devemos obter a hegemonia cultural partindo só de críticas superficiais ao PT, tá certo? Que saem da boca de pessoas que nunca estudaram nem marxismo, nem coisíssima nenhuma, tipo Kim Katakoquinho e outros, que são capazes de discutir com grêmios de colégio, pessoas de grêmios de colégio. Mas se você pegar um intelectual marxista e botar na frente dele, vai sair esmagado, Então, por exemplo, o nosso famoso Rodrigo Cocô Instantâneo foi discutir com o Ciro Gomes, que não é nenhum prêmio Nobel, e se deu muito mal. Eu nunca me dei mal discutindo com comunistas, por quê? Porque eu não os menosprezo. Eu os valorizo, estudo o que eles estudaram, e aí vou discutir. Agora, se você já entra assim, se fazendo de gostosona superior, vai discutir com ele, você vai se dar mal. Não pense que por ter tido muitos votos você é uma líder. Não é. Você é apenas um símbolo de uma situação momentânea, tá certo? Um líder não se caracteriza pelo número de votos que ele obtém, mas de pessoas que o seguem, pessoas que o obedecem. E até agora você não provou que alguém vai te obedecer. E eu acho que os poucos que te obedecem vão parar de obedecer por causa dessas bobagens que você está falando. Está entendendo? Então, não menospreze o seu inimigo. Tá certo? Não se faça de gostosona em cima dele, porque você se ferra. O PT já provou 1000 vezes a sua capacidade de se refazer, de sobreviver aos fracassos. Inclusive, 1964 foi um fracasso horrível de toda a esquerda. E eles não apenas sobreviveram, como conquistaram o poder, humilhando os seus antigos vencedores, como humilharam as Forças Armadas durante 35 anos. Humilharam ao ponto de chegar na frente do clube militar, cuspir na cara de generais e coronéis, e os generais e coronéis não fazem nada. Cuspiram ao ponto de nomear ministros da defesa comunistas, aos quais os generais devotavam ao respeito e amizade, lealdade, etc, etc. Ou seja, eles não são burros. O que nós temos que fazer é o seguinte, tirando as características obviamente negativas do PT, como de ter um ideal totalitário, de ter roubado, nós devemos ser um PT ao contrário, sim, em tudo o que a atividade do PT teve de eficiente, de séria e de lógica, de racional. Então, não se faça de superior ao PT, porque você não é. O PT está cheio de gente mais qualificada do que você,
Sobretudo o pessoal que estudou marxismo, você nunca estudou nada disso aí, você não sabe o que é isso, não sabe o que está falando, tá certo? E essa expressão, meus filhos, é só palavras vazias. Então, gente que sobe na vida dizendo palavras vazias é gente vazia. Então, você não tem nada para dizer para ninguém. Você tomar partido do lado certo e defendê-lo desta maneira vazia, você está nos desmoralizando. Tá bom? Então, é isso aí. Muito obrigado pela atenção.